Deus falando com você nesta noite. Qual o teu chamado para esse tempo? Qual é o teu chamado para o lugar onde Deus te colocou? Sabe? O rei, ele está à procura de fiéis. O rei está à procura de pessoas que possam ser sinceras perante a ele. E Mardoqueu olha para ela e diz assim: minha filha, você precisa entender o que é que você está fazendo aí. Você é judia também. E aí Esther, ela entende o chamado dela naquele tempo, naquele lugar. E faz o seguinte: mande todo mundo jejuar. Até os animais vão jejuar. Na casa das mulheres, vai todo mundo jejuar. Vamos colocar todo mundo em oração. Quando ela chega na porta, o rei pega o seu cetro e ele estende aquele cetro de ouro na direção de Esther. Ele estava extremamente apaixonado por Esther. Assim como o rei dos reis e senhor dos senhores está extremamente apaixonado por você. É como que eu visse nessa noite Deus estendendo um cetro de justiça sobre esse lugar e decretando uma autoridade sobre pessoas aqui que estavam sendo tolhidas e travadas a determinadas coisas em diversos aspectos, e Deus falando assim: eis que eu estou te dando autoridade para continuar avançando na minha direção. Quando ela chega diante do rei, ela toca o cetro com a ponta do dedo. Isso me remete a pensar em uma interação entre você e o rei. Isso me remete a pensar em uma comunicação, proximidade e relacionamento entre eu e o rei, você e o rei, o teu Senhor. E ele pergunta para ela: o que tu queres que eu te faça? Ele manda pegar o livro das crônicas, o livro das crônicas do rei Assuero, que por sinal estava escrita a história daquele homem chamado Mardoqueu, que denunciou uma investida contra o rei e não recebeu nenhuma recompensa, mas o seu nome estava escrito num livro que posteriormente iria lhe proporcionar uma grande salvação. E eu acredito que nesta noite entraram por essas portas pessoas que têm os seus nomes escritos em um livro que um dia será aberto e o rei vai encontrar o seu nome lá. E isso vai lhe proporcionar uma tamanha salvação, irmãos, que você não tem noção do tamanho. Ele chama imediatamente um dos seus criados. Eu imagino ele batendo palma e um homem entra agora na sua câmara de dormir e pergunta: pois não, senhor? Ele diz assim: ei, eu estou lendo aqui que um certo judeu chamado Mardoqueu, ele me livrou de morte. E aí, sim, nós o conhecemos. E o rei pergunta assim: que honraria foi feita a ele? E os homens dizem assim: nada, senhor, a não ser o nome dele ser escrito nesse livro. Quem é que está na porta do palácio aí? Vê quem é aqui. E os homens olham e vê quem vindo correndo. Amã. Fazer o que, irmã Cristina? Avisar para o rei que ele havia preparado uma forca. E à medida que ele está vindo para contar que ele havia preparado uma forca para Mardoqueu, o rei agora extremamente alegre vê para ele: ei, entra aí. O que você acha que o rei deve fazer ao homem cuja quem ele se agrada e ele quer honrar? Ele olha para o rei, ele diz assim: rei, faz o seguinte. Ele até esqueceu da forca. Ele fala para o rei assim: pegue o seu cavalo, pegue a sua coroa, pegue o seu manto, pegue o que você tem de melhor aí para se adornar e mande vestir esse homem. E pegue um dos seus melhores príncipes e mande esse e andar na cidade, puxando o cavalo e apregoando diante de todos os homens e mulheres da província de Suzã, dizendo: assim fará o rei ao homem a quem ele quer honrar. Assim fará o rei a quem o rei se agrada. Quando ele termina de falar, o rei olha para ele e diz assim: ó, tá vendo aquele cara lá? Tô vendo, Mardoqueu. Ele fala: então, li a história dele nos livros das crônicas, servo fiel. Tudo que você falou, Amã, acerca de honrar, faça isso a ele. Não deixe cair uma palavra daquilo que você falou. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30. Deus, ele fala: aos que me honrarem, eu honrarei. Aos que me desprezarem, serão envelhecidos. E está acontecendo ali um banquete. E no meio do banquete, o rei olha para ele e fala assim: ei, eu já estou aqui agoniado para saber o que você tem para me falar. Me peça ainda que a metade do meu reino, e isso eu te darei. Ela diz assim: primeira coisa que eu queria revelar é que eu sou judia. E foi liberado um edito para que todos os judeus fossem mortos. E isso tem atribulado muito o meu coração, porque o meu povo está ameaçado de extinção aqui. E o rei olha: quem foi que se levantou contra o povo da rainha e a mulher do meu coração? Foi Amã, todo suado e todo sujo, santo. De
puxar cavalo o dia todo, carregando alguém que ele odiava, alguém que ele desprezava. E o rei diz assim: cara, eu não quero nem olhar para tua cara, deixa eu esfriar a cabeça. O rei me pega e se ausenta do recinto. Quando o rei se retira do recinto, a mãe ele vai lá e começa a acariciar e chorar aos pés da rainha Esther. Enquanto ele está fazendo isso, achando que isso ia ajudar, o rei Assuero, ele volta. E quando ele volta, que ele entra, ele vê aquela situação, o cara metendo a mão nas pernas da mulher dele. Ainda está tentando contra a minha mulher? Manda matar esse homem. Pode levar esse homem e matar ele lá fora. O capanga me pega, Hélio, e fala assim, ó: bom, rei, já que é para matar, tem uma forca lá fora que ele mandou preparar para Mardoqueu. Aí ele fala: é nela. Manda pendurar, ele: é nela, né, forca? Passagem da Bíblia que diz que envergonhados e confundidos ficarão todos os nossos inimigos. Quem morreu foi ele na sua própria astúcia, na sua própria cilada. Ele foi pego ali. Porque Deus confunde os sábios, os entendidos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, diz a Bíblia.